Hebreus, texto bem conhecido. Capítulo 9. Versículo 27 e versículo 28, inicialmente. Espero que todos encontraram. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, versículo 28. Muito bem, a palavra de Deus nos diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pelo teu amor, tua misericórdia, obrigado pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo, Pai. Obrigado a Deus pela leitura da tua palavra. Usa ela agora, Senhor Deus, com os demais textos a serem considerados, para nos edificar nessa noite, ó Pai. E para aqueles que estão nos ouvindo, Senhor Deus, Olane, que o Senhor possa também falar aos seus corações, ó Pai. Que haja salvação nessa noite, ó Pai, por favor. É isso que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar? Interessante que, considerando esse texto e essa mensagem, alguns tempos atrás, alguém me perguntou: por que você fala tanto na vida eterna com Deus? Eu tenho notado que quando decoramos os versículos que estamos decorando para o Equipando Santos, 1 João, capítulo 5, versículo de 11 a 13, alguns irmãos estão dizendo simplesmente, e não deve. Nesse versículo aqui, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida. Se os irmãos notaram, gente, que Deus nos deu a vida. Amado, vida aqui nós temos. Deus nos deu a vida aqui, mas estão esquecendo de dizer, alguns, que Deus nos deu a vida eterna. E é falha, irmão. Além de estarmos citando as Escrituras, faltando pedaços, vida eterna todos temos. Sempre quando eu vou evangelizar, eu deixo bem frisado, falo: olha, você teve um começo, você não vai ter um fim. Você tem que decidir se você quer a vida eterna com Deus lá no céu, se você que vai passar a eternidade, a vida eterna no inferno sem Deus. Porque a vida é eterna. Depois da morte, tanto faz com Deus como sem Deus. As pessoas que não crerem em Cristo como seu único Senhor Salvador vão passar a vida eterna, não vão morrer. Sabe por que é de suma importância isso ficar bem entendido, bem esclarecido? Porque nós temos um grupo, corta o meu pescoço, não digo que sou um testemunho de Jeová, que diz que, citando as Escrituras, de maneira errada, distorcida, como Satanás, lá no deserto, que citou as Escrituras para Cristo. Ele citou as Escrituras, mas ele estava considerando que a vida ali era só corpo, e não vida espiritual. E esse grupo,
ele interpreta o texto que diz que aquele que está morto está justificado do pecado como está morto, acabou, já era. Aniquilação total, deixa simplesmente de existir. Você não vai existir mais na memória do seu Criador, nem aqui na terra, nem no céu, e não existe inferno assim. Eles pregam, então nós temos que citar, irmão, que o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. A vida eterna que foi nos dada, ela pode ser vivida no céu, ela pode ser vivida no inferno. Mas não importa se a pessoa creu ou não creu, se confessou ou não confessou Cristo como seu único centro salvador, desde o início da existência do ser humano, ele passou a ter vida eterna. Vai passar a eternidade no céu com Cristo ou vai passar a eternidade no inferno? Sem Deus, sem Cristo. Então eu te pergunto, onde você vai passar a eternidade? Já parou para pensar nisso? Repetindo, você teve um começo, não terá um fim. Eternidade no céu com Deus, ou eternidade no inferno sem Deus. Mas jamais ser justificado do pecado no sentido de que morreu, acabou. A história do rico e Lázaro desmente bem isso. Eu ouvi uma mensagem, muitos anos atrás, quando eu me converti, a vida depois da vírgula. E morreu o mendigo, vírgula, foi levado pelos anjos. Morreu o rico, vírgula, abriu os olhos no inferno. Então, amados, não é só os testemunhos de Jeová, mas muitos grupos acreditam piamente que morreu, acabou. Nós sabemos que não é assim. Então, Deus nos deu a vida eterna. Vai decorar os versículos, não cita só Deus nos deu a vida. É vida eterna. Tanto para o salvo como para os perdidos. Eternidade. Com Deus ou sem Deus, dependendo da maneira que a pessoa sai dessa vida aqui. Então eu te pergunto, onde você passará a sua eternidade? A morte física, para muitos, é o fim da existência. Mas quando fazemos a pergunta, a morte física é o fim da existência? Amados, nós temos que saber que não. A morte física não é o fim da existência. De acordo com a palavra de Deus, a resposta é um sonoro não. Não é necessário ser teólogo, nem mesmo um profundo conhecedor da Bíblia para se perceber que nós somos constituídos basicamente de duas partes. A material e a imaterial. Nós somos alma, corpo e espírito. Alma, espírito é imaterial. Material é o corpo. A parte material constitui-se do nosso corpo, nosso físico. A parte material constitui-se da nossa alma, do nosso espírito. E é a alma do ser humano que lhe dá vida, que lhe torna um ser animado. Pois quando alguém morre e sua alma se separa de seu corpo, o corpo fica sem vida, inerte, inanimado. E após a morte, o corpo é sepultado. Ele volta ao pó, como disse Deus a Adão, lá em Gênesis 3:19. Deus disse para Adão, em Gênesis 13:19, depois do pecado, eles poderiam viver tranquilo, sem dificuldades, comendo do fruto ali que Deus deixou, mas depois do pecado, depois que eles desobedeceram a Deus, depois que eles foram além, vem a sentença, Gênesis 3:19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Mas e a alma?
E o espírito cessa de existir após a morte física, conforme alguns grupos? A resposta é não, amados. Jesus ensinou várias vezes sobre a ressurreição e a vida eterna. E um desses ensinamentos ele disse lá em João 5, 24, versículo conhecido: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, desmanchando essa heresia de que morreu, acabou, está justificado do pecado, deixa de existir, está totalmente aniquilado, nós podemos ver aqui no texto tanta possibilidade de vida eterna com Deus, como a possibilidade do juízo, ou seja, o inferno. Amados, se não há condenação, para que salvação? Nós somos salvos de quê? Se a Bíblia tivesse escrito e fosse para ser entendido dessa maneira mesmo, que morreu, acabou, vou falar a verdade, o irmão Zezinho, nos seus 68 anos completos, ainda ia arrebentar a boca do balão e ia fazer muita bagunça. Certo? Eu não queria saber de crente, não. Para quê? Eu ia sentar aí no banco aí, ficar vendo uma pessoa aqui falando toda a vida, sem parar. E a pessoa cochila e vai lá na Lua e volta, e vai lá na Inglaterra e volta, e quer conhecer isso, conhecer aquilo, e como o pastor antes falou, começa a contar os buraquinhos, as teias de aranha. Não, amados. Se eu soubesse que a vida acabou, morreu, já era, que isso? Eu tinha muitos lugares para me estar agora, muitas coisas para me fazer agora, que são prazerosas. São prazerosas. Mas o problema é esse texto que não deixa mentir. Tem a vida eterna, não entrará em condenação. Então, aquele que não tem a vida eterna com Deus, ele vai ser condenado. Deus poderia lá do céu, se fosse mesmo assim, que eles pregam, que morreu, acabou, falar, quer saber de uma coisa? Deve ter um grupo ali interessado em ter uma vida diferente daquela que está lá. O que for bonzinho, que fazer assim, vem para cá. E o outro, nós acaba com ele. Aniquila ele e pronto, acabou. Eu não preciso mandar Jesus lá para sofrer, para ser espancado, para ser zombado, para sentir o afastamento naquele momento ali total da presença do Pai. Não precisava, irmãos. Se a morte aqui, física, acabasse, eu gostaria de mostrar alguns passos que o ser humano deve tomar para vir a herdar a vida eterna com Deus. Para evitar, para não correr o risco de viver a vida que é eterna no inferno sem Deus. Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos, afastados, separados, estão da glória de Deus. Então, o primeiro passo, amado, reconhecer que é um pecador. Algum tempo atrás, conversando com o senhor, eu falei, meu pai não tinha pecado não, que eu saiba não, ele sempre cuidou de nós direitinho, sempre colocou as coisas aqui na despensa, ele casou uma meia dúzia de vezes e tudo, a primeira mulher ele matou, porque, não sei, não prestava, mas ele sempre pôs as coisas aqui dentro de casa, pagou a pena dele lá com a lei, que pecado que ele tem? E você pensa do mesmo jeito dele? Penso, acredito sim. Eu explanei a escritura para ele. Falei, eu não acredito desse jeito, não. Quando você chegar onde é que seu pai está, você pergunta para ele, se dá tempo. Se dá tempo para ele te explicar. Você gostaria de saber por quê?
Os outros falam que é pecado. Então, amado, reconhecer que é um pecador. Se não reconhecermos que somos pecadores perdidos, não poderemos herdar a vida eterna com Deus, mas a vida eterna no inferno. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, Lucas 19:10. Então Jesus veio porque a humanidade estava perdida, a humanidade estava indo para o inferno. Essa foi a necessidade de vir. Que necessidade tinha de Cristo vir aqui? Passar pelo que ele passou? Se por acaso não houvesse uma condenação, que necessidade tinha? Então, em primeiro lugar, reconhecer que é um pecador. Há pessoas que não reconhecem de jeito nenhum. Antes de eu entender as Escrituras, no contexto da salvação e perdição, porque tem muita coisa para ser entendida ainda, eu até confessava que eu fazia coisa errada, mas quando a pessoa falava, ser um merecedor do inferno, mas meu sangue fervia, João. Que isso? Condenado para fazer isso comigo. Ele acha que eu não conheço a vida dele, o que era. Meu primo falava isso comigo. E eu ficava bravo com ele. Você acha que você é melhor do que eu, rapaz? Você já fez isso, você fez aquilo, aquilo outro. Eu fiz. Você continua fazendo. O problema é esse. Então, em primeiro lugar, reconhecer que é um pecador. Segundo lugar, arrepender-se dos seus pecados. Marcos 1,15. A palavra de Deus diz, tem um problema aqui. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É o que a palavra de Deus nos diz, irmãos. Vou ter que sair daqui e entrar de novo. Então, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, versículo 15. Mas não basta reconhecermos que somos pecadores, amados. É necessário também arrepender-se dos nossos pecados. E arrepender-se significa contrição, significa mudar de procedimento, de parecer. Alguns até reconhecem que são pecadores, mas não querem se arrepender e mudar de vida. Preferem continuar na lama do pecado. Todavia, amados, a verdade tem que ser dita. Assim, como sem fé é impossível agradar a Deus, para aqueles que são salvos, amados, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra dele diz que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer de todo o coração que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, assim como sem fé é impossível agradar a Deus, assim como sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, a Bíblia fala em Hebreus 9, aqui no versículo 22, por favor, o escritor de Hebreus aqui, citando lá no Antigo Testamento, que tinha que matar animais, tinha que sair aspergindo, jogando sangue aqui, jogando sangue ali, que senão não tinha como ter a remissão dos pecados. Aqui no capítulo 9, no versículo 22, ele diz, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, amados, como é impossível agradar a Deus sem fé, como sem derramamento de sangue não havia a remissão de pecado, sem arrependimento,
é impossível a pessoa ser salva. A pessoa tem que se arrepender. Não há possibilidade de se herdar a vida eterna com Deus. Até mesmo porque Romanos 6:23 deixa claro que o salário do pecado é o quê? A morte. O dom gratuito, de graça, é a vida eterna, salvação por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não através de Maria, não através das suas boas obras. As únicas boas obras que salvam é as boas obras que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Não há outras obras que nos salvam. Então, em primeiro lugar, primeiro passo, reconhecer que é um pecador, que todos pecaram. Segundo passo, arrepender-se dos seus pecados, porque sem arrependimento não há como herdar a vida eterna com Deus. Terceiro lugar, entender que por seus próprios esforços não pode salvar-se. Ninguém consegue ser salvo pelos seus próprios esforços. Eu me lembro do pastor Roberto dizer sobre a questão, você dá uma cesta básica ali, você faz isso, você faz aquilo e tudo, e de repente você chega lá no céu e quando eles começaram a contar as obras lá, falou, só 5 graminhas, talvez uma meia dúzia de grãozinho de feijão, você quase foi salvo. Então ele falava sobre a questão de pôr aquilo que você fez de bom de um prato da balança, aquilo que você fez de ruim do outro lado. E eu lembro que ele dizia que ficava um diabinho lá puxando o prato para as obras. Não vale nada. E realmente não vale, irmão. Então, em terceiro lugar, entender que por seus próprios esforços não pode salvar-se. A palavra de Deus diz em Efésios 2, 8, 9, versículo bem conhecido, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar diante de Deus. Há uma ilustração no amigão do pastor, de muitos anos atrás, das pessoas chegar lá na porta do céu, só uma ilustração, a gente sabe que não vai ser assim, e começar o porteiro lá perguntar, por que você acha que você tem que entrar aqui? Ah, porque eu fiz isso lá na terra, eu fui bom, eu fiz aquilo, eu vivi com minha esposa tantos anos, e me atazanava demais, e eu tolerei aquilo tudo. Outros, porque eu dei bastante cesta básica, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo e tal. Eles mandavam vir para a esquerda. Até que chegou alguém lá, por que você acha que você tem direito de entrar aqui? Eu falei, miserável, pecador, merecedor do inferno, mas eu reconheci que Cristo era a única solução para o meu problema, para o meu pecado que me levava no inferno. Eu me arrependi do meu pecado, eu depositei a minha vida, minha alma nas mãos dele, eu confessei ele como meu único centro salvador, como Senhor de minha vida. Essa é a senha, pode entrar. Sabemos que não vai ser assim, mas alguns aqui na terra vivem a vida como se a vida eterna para ser ganha, para ir para o céu, é fazer coisas, é fazer obras. E nós sabemos que não é assim. A Bíblia ensina que a vida eterna não se pode conquistar pela realização de boas obras, e sim pela fé em Jesus Cristo. As boas obras devem ser o resultado da salvação e não a condição para a salvação. Nós realizamos boas obras porque somos salvos e não para sermos salvos. É claro que o crente tem que ter boas obras. Elas já foram preparadas para o crente andar nela. Tiago fala sobre isso, que a fé sem as obras é morta. Eu me lembro, muitos anos atrás, que o pastor antes falou, irmão, nós somos salvos pela fé ou pelas obras? É pela fé. Ah, mas irmão, e aqui? Foi mostrar lá em Tiago e tudo.
Não sei. Lá em Franca nós perguntamos ao pastor Paulo. Ele foi explicar que a fé mostrou lá que Abraão, né, creu em Deus, isso foi justificado pela fé, porque creu em Deus. Então ele explicou que as obras aqui é para o ser humano. Ué, as primeiras obras na minha vida, quem ia acreditar que Deus fez alguma coisa na minha vida se eu disse que criei em Cristo, e confessei-lo como meu único Senhor Salvador, que sou uma nova criatura, mas as pessoas me encontrassem ainda como no passado, fazendo as coisas horrendas que eu fazia lá. Então tem que ter obras na minha vida, tem que ser primeiramente mudanças na minha vida, e depois sim, a minha vida, depois que Deus limpar ela, e continua limpando dia a dia, influenciar outros para a salvação. Então tem que ter obras sim, tem que ter obras, mas não para a salvação. Quinto e último lugar, aliás, quarto e último lugar. Crer que somente Jesus é o caminho para a salvação. Foi ele que diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele não disse eu sou um dos caminhos? Não, o caminho único, via única. Não tem uma estrada secundária para o céu. Ou é Jesus, ou é o inferno. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que ele não falou ninguém vai ao Pai senão por mim? Tem um grupo que diz que Jesus não é Deus, quando a gente mostra isso aqui para ele. E olha, o que quer dizer isso? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem, eu sou o Pai. Eu e o Pai somos um. Então muitos estão tentando chegar até Deus por muitos caminhos ou mediadores que não são reconhecidos como corretos pela palavra de Deus. Muitos hoje estão deixando a antiga fé, esparramando uma fé fajuta, suja, levando pessoas para o inferno. As Escrituras dizem em 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não há mais nada a não ser Cristo, a não ser a fé, o crer em Cristo, que leva a pessoa no céu. Mas nós temos muitas centenas de estradas que as pessoas fazem para chegar no céu. É boas obras, é o batismo, é o dízimo, é tantas outras coisas, é o seu bonzinho, é não fazer aquilo outro. E sim, eu tenho que fazer boas obras, como eu disse, eu tenho que ser um dizimista fiel para ajudar a manter a casa de Deus. Eu tenho que ajudar o meu semelhante naquilo que eu posso, andando com cuidado. Tem muito espoliador também aqui na terra. Mas não para me chegar ao céu. Para chegar ao céu, só Jesus Cristo. Atos 4,12, a Bíblia deixa claro, e em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome, aqui está falando de Jesus, há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Se alguém tenta chegar-se a Deus por outro caminho, um mediador que não seja Jesus, infelizmente, não herdará a vida eterna com Deus, por melhor que a pessoa tenha sido aqui na terra. Então pense seriamente na questão da vida eterna, enquanto há tempo. No último texto, Lucas 16,
Lucas 16, do verso 19 até o verso 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães iam lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens e tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscita. Ainda, no mesmo contexto, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Não existe essa coisa de língua dos anjos. Os anjos falou, todo mundo entendeu. Ele não está falando, não. Nós podemos até mandar um morto lá. Eles não vão acreditar. Não foi isso que ele disse. Ainda que fosse possível. Mas eles não acreditariam. Não é possível. Então, irmãos, aqui o texto deixa bem claro que aquele rico, lá no inferno, houve arrependimento. Mas o grito dele, tardio, por misericórdia, foi em vão. Quando eu estava lá no Aguanil, e pastor Jaime King foi para os Estados Unidos, eu fiquei ali na igreja por um tempo, não sei quanto tempo não, alguns meses. E alguém fez contato comigo, através de uma página que eu criei no Facebook, e falou: Você fica tecendo uma doutrina em cima de um versículo só? Você não acha que lá no inferno vai ter arrependimento? Eu falei: Não acho não, tenho certeza. Vai ter arrependimento. Pois é, a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são de geração em geração. Então você acha que lá no inferno, se haver arrependimento, Deus não vai ter misericórdia? Eu falei: Não. Ah, por quê? Eu falei: Está faltando um pedacinho no texto. Continua lendo. As misericórdias do Senhor, geração em geração, sobre aqueles que o temem. Se está lá no inferno, porque não houve temor de Deus aqui. Porque não creu em Cristo. Talvez não cria que existia um inferno, talvez não cria que existia uma condenação, talvez estava nessa de que morreu, acabou. Está justificado do pecado, não tem mais condenação, não tem nada. O rico mostrou arrependimento lá no céu. Tanto arrependimento que virou um missionário lá, queria a salvação dos irmãos, de qualquer maneira, está lutando por isso. E aquele rapaz foi por um tempo, a gente estudando e tal, e pôs ele em contato com o pastor Charles, e ele foi para a igreja, e começou, parece que ele ia saindo bem e tudo, de repente ele virou um trem atrapalhado, e largou tudo, e casou de maneira errada, e eu encontrei o pai dele outro dia, falou que não ficou nem um ano com a esposa, já largou para lá, e tá aí, vagueando. Se houve arrependimento de verdade, eu não sei. Se houve, vai ter correção. Se a correção não adiantar, vai ter açoite. Mas se chegar lá no fim da vida, velhinho, quase usando uma bengalinha, já sem dente,
sem olfato, sem audição. Não vai ser igual nos contos de fada, não. Eu adorava ler aqueles livros. E foram felizes para todo sempre. Não há felicidade no inferno. Eu não sei se no inferno tem um dicionário, ou se vai ter algum dia. Nem quero saber. Mas se tiver, não tem a palavra amor. Não tem a palavra misericórdia. Se houver ali a palavra Deus, é em tom de blasfêmia. Então, volte-se para Deus, antes que seja tarde demais. Eu te pergunto, onde você vai passar a eternidade? No céu com Deus ou no inferno com Deus? Porque eterno nós somos. Desde o dia que Deus criou o primeiro homem, todos que dali vieram são eternos. Você vai passar a eternidade no céu com Deus, num lugar que não tem lágrima, que não tem dor, que não tem maldição contra ninguém, que não tem nem lembrança das coisas aqui. Ou no inferno, onde há ranger de dente, onde há tormento eterno para toda a eternidade. Você escolhe. Ninguém pode tomar esse passo para você. Pensa sobre isso. Pastor, antes pode chegar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo teu amor, tua misericórdia. Obrigado pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo, Pai. Obrigado pela tua palavra, Pai. E obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Salva almas, Pai, por favor. Que aqueles que ouvem essa mensagem, se ainda não têm confessado Cristo como seu único Senhor Salvador, como Senhor de suas vidas, possam hoje, ó Deus, crer no Senhor Jesus Cristo e se arrepender para a salvação, Pai. É isso que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por sua presença. O culto foi transmitido online também. Tinha algumas pessoas assistindo. Não sei quantas são salvos, quantas não são, mas a palavra de Deus foi pregada. Amanhã tem mais. Amanhã quem é o pregador? Bom, Tiago.